Tá, boa noite, pessoal. Essa é a live da nossa carta mensal na Carta Inva Capital de junho de 2020, referente, claro, obviamente, aos acontecimentos de maio. Em maio a gente viu mais um mês de recuperação, ao menos no mercado financeiro, apesar de quase tudo estar contra isso, né? O que a gente tem visto em termos tanto de pandemia no Brasil, quanto em termos de política, nada disso ajudou, mesmo assim o mercado subiu bastante, certo, Rafael? Mas o maior acontecimento do mês foi a divulgação da reunião ministerial, né? Aquela reunião que, como a gente escreveu no início ali da carta, foram bravatas e mais bravatas. A divulgação da reunião não tem um conteúdo, do ponto de vista legal, que possa derrubar o presidente. Talvez o ministro Weintraub, mas não o presidente. Mas tinha sido nos falado realmente que seria uma grande vergonha para um brasileiro ver essa reunião ministerial, e foi o que aconteceu. Não trouxe grande impacto financeiro, tanto é que no dia que ela foi divulgada, o índice futuro, que fecha às 6 horas da tarde, ele fechou o dia subindo. Depois das 5 até as 6, o índice subiu mais de 1%. E isso, na verdade, é o que a gente estimava. A gente está com uma consultoria política em Brasília que tem nos passado os acontecimentos de lá, porque parece que atualmente as informações políticas estão mais importantes até do que a época em que a Dilma sofreu o impeachment. Então a gente está com essa consultoria que tem nos auxiliado, tem nos passado algumas informações, e, por exemplo, o conteúdo da reunião ministerial tinha sido nos passado que provavelmente não traria grandes problemas legais para o presidente, mas que seria uma vergonha para o brasileiro, e realmente acabou ocorrendo assim. E outro caso que entrou em pautas é a CPI, o inquérito das fake news, que alguns falam que, sob o ponto de vista jurídico, é uma aberração. Mas fato é que isso pode começar a trazer mais problemas, porque está trazendo uma certa intriga entre o poder judiciário e o poder executivo, né? Espero que seja só uma briga de madames e que isso não traga maiores consequências para a nossa nação. Mas a Inva Capital hoje tem um pessoal lá em Brasília tentando nos ajudar a tomar decisões que protejam o patrimônio dos nossos clientes contra casos aí de brigas políticas mais relevantes. Agora, falando do coronavírus, o Brasil teve um cenário um pouco pior do que se imaginava nesse último mês, porque a curva era para ter começado a cair em maio, abril era para ter sido o pior momento, mas acabou não sendo. O norte, principalmente, o estado do Amazonas e o estado do Pará, tiveram mortes piores do que muitos países da Europa que sofreu de maneira bastante severa o coronavírus. E também o estado do Ceará e Pernambuco. Esses 4 estados viram muitas mortes e muitos óbitos por conta do coronavírus. Bastante triste isso. Agora, o que a gente apresenta ali, uma comparação entre o Pará e o Paraná. E faço uma brincadeira que essa comparação é só no nome, porque o tamanho dos 2 estados é muito diferente, a população é similar, mas o IDH dos 2 estados é bastante diferente. A renda per capita, a renda mensal domiciliar do Paraná é quase o dobro da renda do Pará. E, infelizmente, também em casos de óbitos, o Pará está muito pior. A gente observou que quantas pessoas vieram a óbito? 3 mil pessoas no Pará, enquanto no estado do Paraná inteiro foram só 200 pessoas. Então, a gente tem dentro do Brasil diferentes Europas. Só para vocês terem uma ideia, dentro do Pará cabe a Espanha inteira, a França inteira, Portugal inteira, e ainda sobra um pedaço da Itália para ir dentro do Pará. Então, o Brasil tem muitas diferenças, assim como os Estados Unidos, né, Luiz? Você pega o estado do Nova York, é completamente diferente do estado do Idaho, em termos de saúde e da pandemia. Basicamente a gente não pode analisar o Brasil como um país só, como a gente faz na Europa, que é muito menor, né? A gente tem que analisar por região, por estado, que seja. E acho que é isso que o mercado está olhando, né? Alguns desses países têm pouca relevância, alguns desses estados do Brasil que estão sofrendo com a pandemia têm pouca relevância
sob o ponto de vista econômico, e acho que foi isso que o mercado considerou para trazer o Ibovespa agora para casa dos 90 mil pontos de volta. Mas daqui a pouco a gente volta a falar do Ibovespa. Tem uma preocupação que está ali na segunda página, Luiz, pode virar? Que é as consequências perversas dessa crise econômica que a gente está vivendo por conta da pandemia. A situação fiscal do nosso país está ficando um pouco delicada. Imaginava-se que o déficit primário do público brasileiro seria a casa de 100 bilhões de reais e agora já estima que vão ser 600 bilhões de reais. Tem muitos estados que devem estar passando dificuldade nessa semana para pagar o salário dos seus servidores. Conseguiu fechar aquele acordo de ajuda, que o governo vai dar 60 bilhões de reais e vai suspender 60 bilhões de reais de pagamento de dívida, e esse dinheiro precisa entrar urgente, porque muitos estados estão tendo perdas aí da casa de 30% das suas receitas, das suas contribuições, e faltará dinheiro para pagar as suas despesas correntes nesses próximos meses, pelo menos enquanto a receita estiver 30% abaixo do esperado. Então, isso é bastante perigoso para o nosso país. A gente está com um nível de dívida de 76% do PIB. Essa dívida pode crescer para a casa dos 90%, mas a gente não vê condições para o Brasil ter um nível de endividamento acima de 100% do PIB. Então, a recomposição fiscal da federação, dos estados e municípios precisa ser observada no segundo semestre desse ano e no começo do ano que vem, porque a situação é um pouco delicada. Então, só repetindo, são 600 bilhões a expectativa do déficit primário do poder público brasileiro ao longo desse ano. Não se assustem se vocês escutarem esse número. A gente deve ficar assustado se a gente começar a escutar o número mais próximo de 1 trilhão, porque aí a dívida do Brasil já explodiria ainda esse ano. Claro que estamos acompanhando isso e o cenário ainda não é pior do que esse desenhado dos 600 bilhões. Tá? Mas a gente está acompanhando, os investidores não precisam se preocupar muito. E o próprio mercado dá sinais de que deve ficar dentro disso, né? Pela alta que a gente tem visto aí nas últimas semanas. E a expectativa de juros vindo para casa dos 2%, 2,25%, vai contribuir um pouco para que o déficit nominal não cresça muito mais. Né? Sim. E agora, Luiz, qual que é a expectativa do crescimento do PIB brasileiro? Está em menos 6, é isso? 6,25 no Focus de ontem. Vamos ver, né? Toda semana tem piorado, mas todo mundo já veio falando em torno desse número de cair 6%. Então temos que ver se vai continuar assim ou vai piorar. É porque a nossa expectativa inicial era que caísse entre 3% e 5%. Poderia cair entre 5% e 10% agora, nesses meses de março, abril e maio, mas depois recuperaria. A gente não acreditava que ia cair 6%. E aí, mais para frente no portfólio, a gente fala um pouco disso. Acho que pode ir já para o portfólio, Luiz. Sim. Só uma coisa, até eu chegar lá, quem tiver dúvida, por favor, pode mandar no chat aí que a gente está respondendo à medida que elas cheguem. Vou fazer uma conversa. Aqui, desculpa. Só deixa eu... Tocou no computador também. Tira o meu som. Cadê você aqui? Foi. Tirei você do mudo. Pronto, voltei. Desculpa, pessoal. Então aqui o portfólio. Então, no portfólio, a gente observou um rendimento de 2,6% no mês. Foi um rendimento bastante bom, bastante atrativo. A gente teve já uma boa recuperação no ano. Mas se vocês podem observar ali, a gente está reduzindo em 2 pontos percentuais o peso da classe de imóveis e 1 ponto percentual o peso da classe de ações. A gente recomenda que os investidores refaçam agora novamente o rebalanceamento, mas para o lado inverso do que a gente recomendou lá em março. Em março, o rebalanceamento era para recompor essas classes que tinham caído, como, por exemplo, a classe de ações. Agora seria o inverso, porque a gente teve 2 meses de alta bastante forte de ações e essa classe pode hoje estar com um peso maior do que o desejado. Só que além de fazer o rebalanceamento, a gente está
recomendando ter uma redução cirúrgica ali de um ponto percentual na classe de ações. E por que disso? Porque a gente tinha uma estimativa de crescimento do PIB, de redução do PIB na casa dos 5%. Essa estimativa está furada, o PIB deve cair algo entre 6 e 7. Claro que ainda é uma projeção, é uma expectativa e pode não se concretizar. Mas vendo o Ibovespa na casa dos 90 mil pontos, nos sugere que ele pode ter ficado um pouco caro para esse cenário, que é a nossa expectativa principal. Agora, falando da rentabilidade do portfólio, estamos passando por essa crise terrível e a rentabilidade está menos 4,8%. Perder 5% por um portfólio arrojado como é esse da nossa carta, eu não acho nada demais. O ano passado a rentabilidade foi quase 22%, então você está perdendo um trimestre de rentabilidade do ano passado, o que é muito pouco. Então talvez o mercado tenha ficado um pouco otimista demais. Entretanto, esse excesso de otimismo pode ser justificado pelo fato do custo do capital estar muito barato e de ter uma inundação de liquidez. A inundação de liquidez no Brasil nem foi tão grande, mas nos países da Europa e nos Estados Unidos foi monstruosa, né, Luiz? O quanto que foi nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, somando governo e Fed, está chegando a quase 7 trilhões de dólares, que dá 2 PIBs do Brasil, né? O que o Brasil faz em um ano, os Estados Unidos jogou em 2 meses na economia, 2 vezes. 7 trilhões de dólares. E vocês verem que o resultado de 12 meses do portfólio está em torno de 8%, o que é em linha com o esperado para esse nível de risco que a gente tem hoje, levando em consideração a taxa de juros do Brasil de 3%. É isso que um portfólio com esse risco tem que render, em média. Então você está dizendo que o rendimento dos últimos meses é o rendimento adequado para o nível de risco desse portfólio, é isso? Sim. Eu já escrevi algumas vezes que no curto prazo a gente não vê o resultado do portfólio, sim a variabilidade. Então o que a gente aprendeu é que um portfólio conservador, numa crise única, pode cair 5% no mês, pode. Mas em 12 meses o resultado não vai ser esse, eu tenho quase certeza disso. Arrisca até ser positivo, mas em 12 meses um portfólio, aí sim a gente consegue ver a rentabilidade de um portfólio e não só o que ele varia. E é bom sempre lembrar disso, porque obviamente março nos deu um susto muito grande. Agora a rentabilidade em 2 anos está em 12% anualizada, acumulada 25%. Em 3 anos, 11,5% anualizada. Em 5 anos, quase 14% anualizada. Então, às vezes precisa também tomar cuidado para não olhar só a rentabilidade de curto prazo e depois de ter ganhado tanto dinheiro, reclamar de uma queda de 4%. Que isso vai acontecer. Só que isso não pode deixar você desmontar a sua estratégia por conta do resultado de um ano, de 6 meses. Aqui tem uma pergunta interessante até, como se chama o portfólio não conservador para quem gosta de arriscar mais? A gente tem 4 níveis de risco na InvaCapital, que é o conservador, moderado, crescimento agressivo, e obviamente o nível de risco de cada um desses varia. E esse portfólio em si, que a gente põe na carta, não é nenhum desses. Na verdade, ele fica entre o moderado e o crescimento, pelo que eu lembro de cabeça. Então, é mais ou menos uma mistura dos dois. Mas a gente faz o portfólio daí baseado no nível de risco de cada cliente. E isso leva em conta várias coisas, não só o que o cliente acha que ele pode fazer, né? Tem muita gente que fala, eu sou conservador, ou quero arriscar mais. Isso é uma parte do risco, que é chamada o que você quer tomar de risco, e tem a parte da habilidade de tomar de risco. A gente leva outros fatores em conta, liquidez, quando dinheiro tem, quando dinheiro precisa. E essas duas partes têm que ser somadas antes da gente decidir uma estratégia. Enfim, vamos passar para a renda fixa. A renda fixa, a gente continua com o nosso calcanhar de Aquiles, que é o fundo de crédito privado, principalmente o Capitânia Premium. Ele foi o único ativo que deu rentabilidade negativa.
o desempenho dele nos últimos meses foi um bocado pior do que a gente imaginava, mesmo para esse cenário atual. Nós acreditamos que ele vai se recuperar, obviamente, né? Porque senão a gente tinha retirado ele, mas fato é que o desempenho dele foi pior do que a gente imaginava. É o único produto que a gente pode dizer isso. O Pinco teve uma queda bastante relevante lá no mês de março, mas abril e maio ele já conseguiu recuperar boa parte. Então não tem problema quando um ativo tem uma queda relevante, mas quando recupera, ele recupera com a mesma força. E isso não é o que a gente está vendo nesse instante no fundo da Capitânia. Mas eles são bons gestores e a gente acredita que eles vão conseguir recuperar muito em breve. Agora, os dois fundos FDICs que nós inserimos há não muito tempo na carteira de renda fixa, o Cifra Plus e o Angá, eles estão conseguindo cumprir o papel deles. A gente tem acompanhado o nível de inadimplência que eles têm sofrido, na verdade, no Cifra, principalmente, que tem tido... Eles reduziram, na verdade, a exposição de risco do fundo, fizeram bastante caixa e a gente não vê nenhum problema para o investidor em qualquer tipo de risco maior para o nosso investidor. Já os títulos públicos, a gente alongou um pouco os prazos, né? Então, há não muito tempo atrás, a gente colocou essa LTN de 2025 e ela tardou a dar resultado. Nesse mês é que ela teve um ótimo desempenho, mas ela estava um pouco atrasada, porque o mercado está com um pouco de receio da inflação começar a subir daqui a uns anos ou da solvência do governo entrar em risco daqui a uns 2, 3 anos. E por isso que a LTN de 2025 demorou mais para subir. Mas a carteira de renda fixa subiu 1%, conseguiu bater o IMA Geral XC. Bater o IMA Geral XC é muito difícil. É muito difícil. Tanto é que a gente sempre teve dificuldade, mas nos últimos 3 anos aí o nosso desempenho tem sido bastante interessante, eu diria, e a gente está conseguindo bater de frente, eu diria assim, com o IMA Geral XC. Em 3 anos a gente está com 30% de rentabilidade, enquanto o IMA Geral está com 33%. Em 2 anos nós estamos com 20,9% e o IMA Geral com 21,9%. Nesse ano está caindo 1%, o IMA Geral está subindo 0,79%. É muito difícil um fundo de renda fixa bater o IMA Geral no médio e longo prazo. A gente não está conseguindo bater, mas pelo menos estão conseguindo andar muito próximo dele. E a única classe que a gente está perdendo para o benchmark é justo a de renda fixa. Não estamos fazendo uma recomendação de mudança, a gente acha que a carteira está adequada. Agora, não pode ir para a carteira de imóveis, Luiz. Tranquilo. Carteira de imóveis apresentou um rendimento positivo nesse último mês. Conseguimos bater a referência. No ano está caindo 20%, como pode ver ali do lado direito. E a referência está caindo 17%. Estamos perdendo aí 3/4 da rentabilidade do ano passado, porque o ano passado subiu 40%. Se você faz a conta de cima para baixo, a gente está perdendo não metade do rendimento, mas 3/4 desse rendimento. O que está ok. A gente está só um pouco preocupado porque a impressão que dá é que o mercado de imobiliário de renda, que é o foco dos fundos imobiliários, imóveis de locação, a impressão que dá é que eles vão demorar mais para se recuperar do que o mercado de ações. Vai ser uma recuperação mais lenta, vai ter mais briga em renovações de contrato, vai ser mais difícil de alugar imóveis que estão vagos do que uma empresa voltar a faturar. Tem vários fundos que estão negociando, né, reduções agora, provisórias, mas mesmo assim, vão ter 3, 6 meses de aluguéis menores, sabe se lá vai acontecer com a empresa que está alugando no futuro, né? Então tem muitos fundos passando por isso. O RBRD, inclusive... O HGLG está divulgando, inclusive, quantos dos imóveis estão sendo renegociados, quantos dos imóveis estão diferindo os pagamentos, quantos dos imóveis estão inadimplentes. Uhum. E é uma proporção bastante grande dessas 3 coisas que eu falei. E o RBRD, que a gente sempre monitorou muito próximo, porque a gente sabia que metade da renda dele vinha das lojas líder, que está em situação precária faz alguns anos, mas a gente sempre manteve ele na carteira, porque tinha carta fiança do Bradesco. E em maio desse ano, finalmente aconteceu. O fundo pediu a carta fiança do Bradesco e recebeu uma bolada e a lojas líder
muito provavelmente deve quebrar, anunciar algo nos próximos meses ou semanas até. O RBRD, o RB Renda Capital 2, ele recebeu 31 milhões, Luiz. Que dá um ano do aluguel, né? Não, dá mais. Dá praticamente 2 anos de aluguel. E então, agora ele tem 2 imóveis que ele precisa alugar em 1 ano e meio, 2 anos, para que a conta ainda seja positiva. Os dividendos, os rendimentos mensais que eles vão pagar vão ser extraordinários nos próximos meses. Aí. Já anunciaram desse mês, do mês passado, no finalzinho do mês. Vai dar um rendimento acima de 1%, que é muito pouco comum. Então, acabou não sendo ruim a execução da carta-fiança. O FIIP também tem um imóvel que aconteceu a mesma coisa, mas o volume de dinheiro que ele recebeu é menor. Uhum. Mas fato é que os shoppings, os edifícios comerciais devem sofrer, e essa é a razão pela qual a gente está reduzindo um pouco o peso do Brasil Plural. O fundo da Brasil Plural ele tem 50% praticamente entre shoppings e edifícios comerciais, na verdade até um pouco acima de 50%. E por isso nós estamos reduzindo o peso dele e levando o dinheiro para um outro fundo de logística da Vinci. A Vinci tem um fundo similar ao do Credit Suisse Hedging Grifo, do HGLG, mas a gente acredita que a gestão dele está um pouco mais refinada, um pouco mais ativa. Apesar de ser um fundo mais caro, porque a taxa de administração e performance é mais cara do que o fundo da Hedging Grifo, o HGLG, a gente acredita que eles vão conseguir ter um desempenho um pouco melhor, até porque tem um pedaço grande ali de clientes que são bastante ativos no e-commerce, um segmento que não deve sofrer durante esse período. É por isso que a gente está incluindo ele, tirando o peso do HGLG e tirando o peso do Brasil Plural. Eu tenho aqui uma observação, na verdade, que é um cliente falando que observou uma redução significativa nos rendimentos dos fundos imobiliários. Sim, principalmente os de shopping, né? Pelo que eu lembro de cabeça, o HGBS 11 está pagando 1 centavo ou 10 centavos? Está pagando muito menos, porque não tem Acho que 10 centavos, está dando 0,17%. Ao invés dos 70, 80 centavos que era por cota. Então, mas isso já era esperado. O HGBS está com muito pouco caixa. Então, eu particularmente esperava que ele fosse ficar 3 meses sem pagar nada. Até pagou alguma coisa. Outra aqui, o que vocês acham que vai acontecer com o preço de imóveis no Brasil nos próximos 3 meses? Nos próximos 3 meses é difícil saber, né? Os negócios vão desacelerar um pouco, mas os preços, não sei se... Um pouco vai cair porque algumas empresas e pessoas estão precisando de dinheiro. Tenho acompanhado muitas empresas começando a fazer o tal do sale leaseback, querendo fazer. É proprietária do imóvel, quer vender o imóvel e fazer um contrato de locação do próprio imóvel para fazer caixa. E algumas pessoas que perderam suas rendas, é possível que queiram vender algum imóvel para conseguir pagar as contas desses meses, complementar o orçamento. Então, é possível que os preços dos imóveis também tenham uma pequena redução. Mas vamos partir já para renda variável, Luiz, para ações? Vamos. E aí a gente já pode falar de Cyrela, né? Sim. Antes de começar, acho que ações é uma pergunta aqui. Cadê? Cálculo de recente preço justo para o Ibovespa e o SP500. Acho que a gente fez no final de março, né? Começo de abril. A gente fez um cálculo lá em fevereiro para o Ibovespa. Antes da crise ficar severa, era 105 mil pontos. Mas a gente tinha colocado uma perspectiva de queda muito pequena nos lucros. Meados de março, nós refizemos o preço justo para o Ibovespa, 81 mil pontos. Esse preço justo a gente não vê razão de recalcular. Entretanto, cada dia que passa, incorpora-se ao preço justo o custo do capital do Ibovespa. Então, hoje estaria algo próximo aí de 83 mil pontos. Então, esse seria o preço justo do Ibovespa. O do SP500 acho que era algo próximo de 2.900, né, Luiz? 2.900 não deve ter mudado muito. E hoje está em torno de 3.100, né? Então, talvez o SP500 hoje esteja aí uns 10, 15% acima do preço justo e o Ibovespa algo próximo de 7, 8% acima do preço justo que nós havíamos calculado. Esse cálculo se fundamentava no fato de que o lucro das empresas cairiam
o lucro cairia 50% e demoraria 4 anos para se recuperar. Então, é essa a estimativa que a gente tinha feito e a gente ainda não consegue encontrar razão para alterar essa estimativa. Isso. Então, falando da carteira de ações, você quer falar alguma coisa, Murilo? Ele tá no... Não. Calma aí. Pera, deixa eu tirar ele do mudo. Eu tenho que achar ele na lista aqui. Mas a gente tinha incluído a Cyrela porque a gente acreditava que a Cyrela não sofreria nessa crise. Pronto, Murilo. Ela subiu 6%, acabou sendo uma compra boa, mas ela subiu mais agora no começo de maio, né? Ela já está com uma valorização bem interessante desde que a gente começou a recomendar. Porque a gente acha que o mercado residencial não vai sofrer tanto quanto o mercado comercial. Sim, e além do horizonte para ela, que a gente estava achando melhor do que a LC Agrícola, né, por isso fizemos a troca, ela também havia caído muito, né? Ela estava, acho que o mercado já havia avançado e ela estava atrasada, então foi o timing bom, né? A gente meio que acertou, demos sorte, não é sempre assim, então a troca foi bem válida. Por falar de sorte e azar, hoje a gente deu azar com a Educ, né? Se vocês forem olhar ali na tabela embaixo, nós estamos incluindo a Educ, a antiga Estácio Educação, como recomendação. Infelizmente, hoje ela subiu 11%. Foi 11%, Murilo? 11, 12%. Todo o setor de educação subiu. No mês passado, a gente deu sorte que a troca de SLC por Cyrela foi perfeita. Quem fez no dia seguinte do anúncio da carta se deu muito bem. Infelizmente, a Educ hoje já subiu 11%. E a Graziotin, que é a empresa que a gente está retirando, é uma empresa que tem pouca liquidez, então talvez não faça muito fácil de vender quem quiser vender. Mas, apesar de ter subido 11%, a gente não tinha o que fazer. Foi ontem, na verdade, essa decisão. E hoje, no meio da tarde, quando a gente viu, já tinha subido e paciência. E a Graziotin, acho que é a empresa que a gente teve mais tempo. Então, 6 anos na carteira. Agora é hora de dizer adeus. A Graziotin, a gente está recomendando venda dela com um pouco de pesar. O resultado dela no ano passado foi extraordinário. Ela teve um aumento de margem bruta relevante, que fez com que o lucro dela no ano passado tivesse crescido, se não me engano, 3 vezes em relação a 2018. Não divulgou o resultado do primeiro trimestre, mas como ela não tem e-commerce, a gente acredita que ela vai sofrer. E como nós temos também a Via Varejo, e a Via Varejo está tendo um desempenho extraordinário do e-commerce, nós acabamos escolhendo ficar só com uma empresa de varejo e entre as duas escolhemos a Via Varejo e não a Graziotin. A Graziotin teve um desempenho sensacional durante as crises. Lá na crise de 2015 ela caiu muito pouco, nunca deixou de dar lucro. Agora, nesse ano, ela também está caindo muito menos do que a média. Então, ela conseguiu cumprir o seu papel muito bem e é com um pouco de pesar que a gente para de recomendar a Graziotin, essa empresa de varejo presente no interior de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e também um pouco no Paraná. Tem uma pergunta aqui. Se as reformas administrativa e tributária fossem aprovadas no curto prazo, até o final do ano, vocês acham que pode haver volta do investidor estrangeiro e, obviamente, deve fazer o dólar cair e a bolsa subir? Luiz, você que é investidor estrangeiro. A gente viu isso agora, né? O dólar bateu 5,90 e recuou bastante. Claro que o Banco Central interviu. Mas é que chegou tudo a ficar tão barato em dólar no Brasil e com tanta liquidez que o pessoal não tem mais que comprar no exterior, entrou dinheiro. E desde o início, em maio, saíram 7 bilhões de dólares da Bolsa Brasileira, de reais, desculpa. Então, a gente estava saindo 70 bilhões de reais até o final de abril, né? Mas na semana passada começou a voltar, né? Pegando todos os dias, os estrangeiros estavam voltando e, obviamente, isso ajudou na queda do dólar. Agora, se vou continuar voltando, vai depender muito mais da política brasileira. A imagem do Brasil no exterior não é nem um pouco boa por tudo que tem acontecido aqui. Posso fazer um adendo? Imagem da América Latina como um todo, né? Mas a do Brasil... A América Latina para investir o Brasil, né? Que gostando ou não. É igual ao emergente, é Brasil e China, basicamente. E a imagem do governo não é boa e
Então, essas reformas têm que ser aprovadas para mostrar para o investidor que alguma coisa está sendo feita, mas, como a gente sabe, o nosso presidente não gosta de ficar muito tempo quieto. Tem batido o recorde, né? Então, uma semana sem falar besteira. Mas quinta-feira tem a live dele, então se prepare. Não deu uma semana, Luiz. Está sendo muito otimista. Mas você não pode falar muito, não, que eu vi o teu presidente falando umas besteirinhas ontem também. É pior, né? Um copiou o outro. E foram palavras de baixo calão também, bastante similares à do pessoal daqui do Hemisfério Sul. Infelizmente, essa guinada que o mundo deu desde o Brexit tem sido pior para o mundo. Vamos ver se agora em novembro as coisas começam a melhorar por aqui. Mas viu, essa pergunta do cliente, enfim, ele falou sobre as reformas serem aprovadas no curto prazo, né, até o final do ano. Mas até você, Rafael, conversou com a consultoria lá de política. Existe uma expectativa de se aprovar no curto prazo? Porque parece que esse ano, assim, a gente fica em lockdown aí preso e o ano acaba, né? Não existe muita expectativa, não, porque tá uma briga, né? Mas por que não existe muita expectativa? Primeiro, a gente tem essa crise política em andamento. Segundo, tem eleições municipais. Uhum. E terceiro, tem a questão do Maia, que o quanto o Maia quer ajudar, o quanto o Maia não vai ajudar. E ele sai em janeiro, né? Então seria mais fácil o governo continuar fazendo essa costura com o Centrão, conseguir eleger alguém como presidente da Câmara e aí fazer uma agenda no próximo ano para conseguir aprovar algumas reformas. É mais provável que aconteça isso. Uhum. O segundo cliente que fez agora escutou isso e falou, mas o Maia tem interesse em acelerar a reforma, o Guedes também quer. Isso não quer dizer nada. Será que o Maia quer? Não sei. A política no Brasil não funciona assim. Agora, vamos falar do rendimento da carteira de ações. O rendimento da carteira de ações está excepcional. Sim. Nos últimos anos foi excepcional. A gente tem batido nos últimos anos o índice IBRA, que é um índice mais difícil do que o Ibovespa, porque ele teve desempenho melhor do que o Ibovespa durante esses anos. E neste ano a nossa carteira caiu 11%, enquanto o índice está caindo 24%. E no ano passado a nossa carteira rendeu 44%, enquanto o índice subiu 34%. Então, se você olha o desempenho em 2 anos, enquanto o índice está com 17%, o rendimento da nossa carteira está com 47%. O final do ano passado foi extraordinário. Não há muito o que fazer aqui. Estamos sugerindo ficar com o Via Varejo, ficar com a Cyrela, talvez entrar na Edux. Estou falando talvez porque ela subiu 11% hoje, mas tem espaço para entrar sim. Por que colocar a Edux? As empresas de educação tinham caído e não tinham recuperado quase nada. A Edux, ela não é líder no EAD. Líder no EAD é a Cogna, né? Que é Croton. Que é a antiga Croton. Entretanto, parece que a qualidade do EAD da Edux é um pouco melhor. E isso se observou no primeiro trimestre. A quantidade de matrículas novas do EAD no primeiro trimestre das duas foi praticamente igual. Então, a Edux está começando a ganhar um market share. É bem provável que tenha um market share nos próximos anos mais similar ao da líder. E a satisfação, um dado bem interessante, a satisfação dos alunos do ensino tradicional que tiveram aulas agora à distância está em 80% na Edux. Então, eles conseguiram fazer um trabalho bastante interessante. E, inclusive, fizeram parcerias com o TIM Vivo para que os estudantes conseguissem preços atrativos aí na internet para conseguir ter aula em casa. Foi uma medida bastante... com bastante resultado, eu diria que eles fizeram. E eles compraram a Adtalem, né? Como é que fala? Adtalem. Compraram a Adtalem, que é dona da marca do IBMEC. Então, conseguiram agregar aí um número bastante relevante de alunos, 100 mil alunos. Uma empresa que tem uma margem muito boa, parecida com a dela, uma margem EBITDA próximo de 20%. E apesar da Cogna ser uma empresa maior, ter maior faturamento, é uma empresa que tem uma margem muito baixa.
diferente da Educ, que tem tido uma margem consistente de lucro. Isso. O IBMEC foi fundado pelo Paulo Guedes, não foi? É verdade, ele teve, não sei se foi fundador, mas ele tinha uma presença relevante lá. Isso aí. Ou vai ser conselheiro, se sair do governo, que eu espero que demore muito, vai ser conselheiro da Educ. Vamos lá, vamos para a carteira de alternativos agora. Carteira de alternativos. Carteira de alternativos, o desempenho é sensacional também. Está positiva no ano em 0,3% contra uma média do mercado de 3% negativa. O desempenho em março ali, em relação ao benchmark, foi excelente, foi. Ups. Uma queda de 1% contra 6% da média, né, Luiz? Uhum. Mas falei, Murilo, a gente falou com a ZQuest e com o Canvas, né, durante o mês. O Canvas a gente havia falado em abril, na carta anterior. Semana seguinte do Moro, Isso. Aí depois eu conversei com a ZQuest no início de maio e eu acho que o que surpreendeu, assim, bom, eles passaram pelo período da pandemia, nós estamos ainda, mas pelo impacto maior de março, eles passaram com 16% do fundo comprado em dólar, então assim, eles passaram bem. Até nem sei se tem a rentabilidade deles, inclusive em março, mas acho que ele subiu em março, se não me engano. E ele zerou a bolsa logo no início da pandemia, logo no início, logo após o carnaval, ali, início de março, ele já fez a zeragem em bolsa. Eu achei engraçado, assim, a visão pessimista, tá? Corrobora um pouco com o Canvas. Eles simplesmente zeraram bolsa, não importa o preço, e fizeram uma compra em S&P 500 e venda em Ibovespa. Então, eles estavam acreditando realmente num avanço maior da bolsa americana. Até nem sei, desde a conversa com ele, o que aconteceu. O fato é que o Ibovespa, nesses últimos meses, né, abril recuperou bem e maio acho que subiu bem mais com esse S&P, né? Sim. Enfim, isso é interessante para evitar sobreposição. E, enfim, eles têm uma visão diferente, faz parte para equilibrar aí, né, a carteira. Eles têm uma visão diferente, mas não é por isso que eles não conseguiram resultado, não é por isso que a gente também não conseguiu resultado. Né? Isso, exatamente. Mas eles são bons gestores e estão conseguindo fazer um bom papel e por isso faz sentido estar dentro da carteira. Como não foi no mês passado que eu falei que não se faz uma carteira de investimentos, um time com 11 messes? Sim, é verdade. A gente precisa ter peças diferentes que vão cumprir papéis diferentes. E é a soma do todo que vai trazer resultado. Não é um fundo sendo bom ou outro fundo sendo ruim que a gente pode julgá-lo. Não, às vezes faz sentido ter um produto que em algum momento vai ter desempenho ruim. E todos os produtos vão em algum momento ter um desempenho não satisfatório. Mas quando a gente tem uma conjunção de investimentos que no conjunto faz sentido, nós conseguimos ter um portfólio com desempenho bom. Então, a gente consegue ter carteiras com desempenho bom. Você olha aqui a carteira de investimento alternativo, desempenho extraordinário. A gente está superando o IHFA. E, obviamente, o CDI teve um rendimento abaixo do HFA nesse período. Na verdade, até fui calcular, está dando 121% do CDI desde o início, que é novembro de 2012. Então, esse conjunto de ativos que faz com que o portfólio tenha um desempenho bastante bom. Isso. E sem dúvida, né? Você pegar uma reunião e assim só com visões parecidas, né? É uma forma. Se você tem uma visão diferente, a reunião foi super interessante. Dá uma dosagem, né? No teu otimismo e no pessimismo deles, provavelmente, né? Sem dúvida. Né? Se todo mundo concorda, tem alguma coisa errada. Vocês não lembram o Adam? O Adam estava super pessimista. O ano passado, obviamente, não teve resultado bom. Mesmo assim, a gente começou a recomendá-lo. E esse ano que as coisas degringolaram, ele teve um resultado ótimo. Ele conseguiu segurar a rentabilidade do portfólio ali até o mês de março.
E só queria fazer um comentário. Quando a gente coloca algum outro produto, algum outro fundo, principalmente aqui nessa carteira, às vezes acaba desfazendo o time. Então, para nós, às vezes é difícil ficar colocando produtos muito diferentes dos que a gente está acostumado e colocar nesse nosso time. Então, às vezes algum cliente pode não gostar, tem tal produto que é bom, porque a gente não coloca, tá, ele é bom, mas para ele conseguir agregar valor dentro dessa carteira é uma outra questão. E ainda tem um detalhe, né? Todos esses fundos são fundos abertos, ou seja, talvez não esteja em alguma instituição financeira, mas hoje qualquer pessoa consegue montar essa carteira de investimentos. Não se tiver conta em um ou outro banco comercial, mas a grande maioria das corretoras, das instituições, possuem todos esses produtos abertos. Mas isso não quer dizer que você precisa obrigatoriamente pegar mais uns 10, não. Luiz, qual que é o número de ativos para uma carteira de ações, por exemplo, já ter uma diversificação adequada? 18. 8? 18. 18? Isso. Então, você pega um índice SP500 que tem 500 ações, pega o IBRA que deve ter próximo de 100, né? De 30. E acima de 30 ativos já não começa a fazer muito mais diferença ficar adicionando. Perfeito. Então, precisa tomar cuidado para, às vezes, também não diversificar demais, que só atrapalha. É por isso que aqui nessa carteira a gente tem 6 fundos e a gente consegue ter um bom resultado com esses 6 fundos. Carteira de ações também não tem uma grande variedade de produtos e também consegue ter um bom resultado. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi, então eu vou responder pelo que eu entendi. Se uma estratégia de follow-on é algo interessante. Follow-on, se for o follow-on que eu estou pensando, é quando uma empresa faz o IPO e em seguida, um ano depois, ela lança faz uma outra venda de ações. Será que não é por causa da Via Varejo? Não sei. Vamos usar os exemplos da Via Varejo. É que tem 2 tipos, né, desse de follow-on. Tem a Via Varejo que está captando dinheiro para investir no negócio, certo? Até onde eu sei. Sim. Então isso é interessante porque a empresa está investindo nela. Mas de vez em quando tem follow-ons que algum investidor grande, um fundo de private equity, quer se desfazer da posição. Então você não está realmente investindo na empresa, ganhando na empresa, só está vendendo uma posição para alguém que quer sair. Esse tipo de follow-on talvez não seja tão interessante, porque se o investidor grande quer sair, porque para ele o preço da ação está num nível bom. Então tem que diferenciar esses 2 tipos de follow-on. Então, no caso da Via Varejo, eles estão pensando em captar um pouco de dinheiro para abater um pouco da dívida e melhorar a estrutura do capital. Em teoria, o valor da empresa aumentaria na mesma proporção do volume captado, correto, Luiz? Sim. A não ser que eles façam mau uso desse dinheiro e aí esse valor novo não vai agregar valor. Mas, em teoria, o valor da empresa cresce na mesma proporção da captação. Às vezes até um pouco mais se consegue trazer mais eficiência. Então não há grandes problemas quando tem follow-on de emissão primária em que o dinheiro entra no caixa da empresa. Mas tem que fazer bom uso para o dinheiro, né? Porque o que o investidor costuma querer é levar dividendo embora para casa e não botar mais dinheiro na empresa. Então não dá para a empresa fazer isso sempre também. Sim. E daí essa pergunta tem uma segunda parte que eu acho interessante, também não sei se é isso que quer ser dito, se é uma estratégia válida para alavancar. A gente estava discutindo isso hoje. Alavancar, basicamente, você pega dinheiro emprestado para investir mais. E muita gente faz isso, os fundos multimercados fazem isso. A gente não faz isso, não recomenda. Os fundos fazem porque eles são especialistas nisso, a gente não é. A alavancagem é um bom jeito de perder dinheiro rápido. Você está exposto a muitos riscos, a crises que podem aparecer do nada e, de repente, teu capital deixar de existir. Isso foi algo que aconteceu agora. A gente viu muita gente, principalmente aqui no exterior, que pegou dinheiro emprestado. Os bancos aqui, obviamente, faziam de tudo para o cliente pegar dinheiro emprestado, que era uma fonte de renda grande para banco aqui no exterior, com juros zero, principalmente na Europa. E todo mundo estava ganhando dinheiro. 2, 3 anos ganhando dinheiro, a gente escutando, né? Muito cliente nosso queria fazer
porque tá todo mundo ganhando dinheiro. Mas chegou na crise agora, todo mundo perdeu muito dinheiro. Os bancos tiveram que ligar para os clientes para pedir mais dinheiro, porque o que eles tinham no banco não servia para cobrir esse empréstimo. Então, a alavancagem é bom deixar com os especialistas num ambiente controlado, que são os fundos. E o investidor nunca vive a ilusão de que o céu brigadeiro vai durar para sempre, né? Sim. E as grandes crises costumam vir sem aviso. Então, precisamos estar sempre preparados para alguma crise. E o investidor que alavanca, ele passa a ficar despreparado para enfrentar a crise. Então, bem lembrado, Luiz. Se a gente soubesse quando vem a crise, é fácil, né? Tem mais alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta. Se alguém tiver de última hora aí, por favor, escreva rápido. Eu acho interessante uma que você passou aqui, Luiz, mas acho que é legal para a gente falar agora sobre as ações. Ele perguntou por que as ações dos bancos estão subindo, né? Mas não estavam, né? Acho que agora tudo está subindo, mas... As ações dos bancos estavam flat, não tinha subido nada. Estavam caindo, tá sempre aquele... Os bancos no Brasil tendem a ter um lucro grande, sempre são manchete de jornal, né? Quando sai lucro de banco. Então, os políticos aí nessa crise estavam querendo aprovar algumas medidas para os bancos pagarem mais. Tem esse risco. Eles enfrentaram, eles caíram um pouco, ficaram zerados, mas agora subiram. Mas também não... Vai aumentar um pouco a inadimplência, né? Isso inevitavelmente, a gente não sabe quanto. E o caixa do banco agora não vai mais ser bem remunerado. Inclusive, ontem ou hoje, o Banco Central proibiu todos os bancos de darem bônus e aumento para os seus diretores, administradores, conselheiros e tudo mais. Até o final do ano, acho. Inclusive, é proibido pagar essa diferença no que vem. A gente tem um banco na carteira de ações, que não é o banco, é a Itaúsa, que é a principal sócia do Banco Itaú, do Itaú Unibanco, na verdade. E ela não está tendo um desempenho bom esse ano, ela não recuperou praticamente nada da queda. Inclusive, no mês passado, que tudo subiu, ela foi a única que teve o desempenho negativo. A gente não te retirou ainda, porque a gente gosta da gestão da empresa, a gente gosta da empresa, mas fato é que esse ano ela é o patinho feio da nossa carteira. Sim. Tem outra pergunta que eu pulei, que eu vi agora aqui. Diferença em investir em empresas brasileiras no Brasil e investir nas mesmas empresas através da Bolsa Americana? Nenhuma. Você está comprando a mesma empresa. A diferença é que você comprar uma empresa brasileira nos Estados Unidos, você vai comprar em dólar. Então, você vai sofrer variação cambial. Por exemplo, quando o dólar subiu de 5 para 6 quase, e se a ação ficou zerada, tua quantidade de dólar diminuiu. Você teve menos reais. Mas está comprando, no final das contas, na mesma empresa. É o que a gente faz com o IVVB11, né? O IVVB11 são as ações do SP500 em dólar, mas a gente compra no Brasil em real. Então, essa variação aqui tem a variação do SP500 mais a variação do dólar. Basicamente isso. Vai ali na segunda página, Luiz, para a gente somar as duas coisas, só para ver o quão próximo ficou. Que às vezes acaba não ser exato, né? Mas é muito próximo, né? Então, ali embaixo tem o SP500, quanto é que foi? 4,53. E o dólar? Caiu 2,74. Vou pegar 4 menos 2, vai dar um pouquinho mais ainda. Então, aqui falando hoje, está aqui hoje que os bancos subiram. Realmente hoje deve ter subido, mas a gente não acompanha isso tudo diariamente. Talvez as empresas que estavam mais atrasadas teve uma debandada de compradores agora. Foi o que aconteceu com as empresas de educação, talvez esteja acontecendo com... Além disso, as rentabilidades aqui estão em dólar, né? Então, o banco subiu, o dólar caiu 2% hoje, né? Então, o banco subiu 6%, o dólar caiu 2%, o total dá 8%. Aí você está falando do Itaú lá em Nova York? Isso. Entendi. Alguma outra pergunta? Acho que não. Não? Tenho só uma observação. A gente recebeu algumas mensagens na bolsa, se bateu 90 mil pontos e gente querendo comprar mais bolsa.
E a gente volta naquela velha máxima, né, que a gente tem que comprar na baixa e vender na alta. Então, as mensagens deviam ter chegado quando a bolsa estava 60 mil pontos, 70 mil pontos. Não hoje, necessariamente. Essa é a lição número 1 do Jim Rogers, o antigo sócio do George Soros. Lição número 1, compre na baixa e venda na alta. E a gente utiliza a estratégia de rebalanceamento para executar isso, né? Porque precisa ter uma bola de cristal para descobrir esse movimento. Mas o rebalanceamento nos ajuda a executar isso. Por isso que estamos recomendando vender um pouco. Recomendamos comprar um pouco lá em março e agora que está em 90 mil pontos, vender um pouco. Mas por algum motivo, nosso cérebro se sente mais confortável em comprar quando está subindo e em vender quando está caindo, né? Por algum motivo, nosso cérebro funciona ao contrário nessas horas. É por causa da memória. A memória remota, ela tem menos relevância na nossa cabeça do que a memória recente. A gente só acredita ou tem mais crença nos acontecimentos recentes. E é por isso que muita gente se ferra quando está em céu de brigadeiro, porque aumenta muito o seu risco no pior momento. Isso. Então, vamos tomar cuidado com isso? Vamos continuar investindo, tendo estratégia e comprando ativos bons e torcer para que os casos do coronavírus reduzam, principalmente lá no norte e nordeste do nosso país. Então é isso, não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigado. Até hoje, no final do dia, essa live estará no YouTube. E quem quiser acessar essa live no YouTube, como é que faz, Luiz? Tem o canal da Invacapital no YouTube. Procura por Invacapital, porque o endereço do YouTube é aqueles endereços nada a ver. Mas procura, deve aparecer. E só lembrando, então, nosso plano de voo, o blog, inva.capital/plano de voo. Lá tem todos os artigos escritos pelo Luiz e tem os podcasts também que a gente começou a fazer. E é isso. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.